Evangelizar. Para evangelizar, é muito importante conhecer a mensagem principal do Evangelho, que trata de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados, isto é, das nossas transgressões à lei de Deus. Toda evangelização precisa ser centrada nessa mensagem. O evangelista Marcos, no capítulo 1, verso 1, nos apresenta dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus nos criou e nos ama, mas todos nós pecamos e isso nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24, o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A consequência do pecado, da transgressão, é levar para a segunda morte, que conduzirá à separação eterna de Deus, descrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, versos 12 a 15, que nos diz: vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Deus é justo, mas Ele também quer o nosso bem. Por isso, Ele decidiu levar os nossos pecados, as nossas transgressões, através do seu Filho Jesus. Jesus confirma isso no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, quando nos diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo e viveu como um homem. Jesus morreu na cruz, levando todos os nossos pecados em nosso lugar. E depois ressuscitou, porque ele nunca tinha pecado e o preço estava todo pago. O apóstolo Paulo continua a nos ensinar em Romanos capítulo 6, verso 23, que o pecado leva à segunda morte, mas Cristo quer nos dar a vida eterna quando nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, para ser salvo, basta reconhecermos os nossos pecados, as nossas transgressões, decidindo mudar de vida através do arrependimento, crendo que Jesus é o nosso Salvador. Não importa o passado que tivemos, através de Jesus podemos ser perdoados de tudo o que fizemos de errado. Precisamos somente crer em Jesus. E por amor a Ele, devemos seguir os seus mandamentos,
como parâmetro para uma vida cristã. Jesus afirma isso no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, dizendo: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Assim, receberemos uma vida nova, guiada por Deus, como também teremos a promessa da ressurreição e da vida eterna junto com Jesus. Pense nisso.